Olá, esse é mais um segmento Poema Falado do podcast Clássicas Sem Classe. Nesse segmento eu lerei 3 poemas da poeta estadunidense Louise Gluck. Lerei o poema Eva Bruxa, da obra The Wild Iris, de 1992, o poema Gretel no Escuro, da obra The House on Marshland, de 1975, e o poema Paisagem, que é um poema longo, em 5 partes, da obra Everno, de 2006. Todos esses poemas serão lidos em tradução minha. Bom, sem mais delongas, vamos aos poemas. Erva bruxa. Alguma coisa chega indesejada ao mundo, a clamar desordem, desordem. Se você me odeia tanto, não se preocupe em me nomear. Será que você precisa de mais um insulto na sua língua, mais uma maneira de culpar uma tribo por tudo? Como nós dois sabemos, se você adora um Deus, você só precisa de um inimigo. Eu não sou o inimigo. Apenas um ardil para ignorar o que você vê acontecer bem aqui, nesta cama, um pequeno paradigma do fracasso. Uma de suas preciosas flores morre aqui quase todos os dias, e você não pode descansar até que ataque a causa, ou seja, o que quer que tenha restado, o que quer que seja mais resistente do que sua paixão pessoal. Isso não foi feito para durar para sempre no mundo real. Mas por que admitir isso, se você pode continuar a fazer o que sempre faz, lamentar e culpar, sempre os dois juntos? Não preciso do seu elogio para sobreviver. Eu cheguei aqui primeiro, antes que você estivesse aqui, antes que você plantasse um jardim. E estarei aqui quando apenas o sol e a lua restarem, e o mar, e o vasto campo. Eu constituirei o campo. Gretel no escuro. Esse é o mundo que desejávamos. Todos os que nos queriam mortos estão mortos. Ouço o grito da bruxa a despedaçar o luar através de uma camada de açúcar. Deus retribui. A língua dela definha em fumaça. Agora, longe dos braços das mulheres e da memória das mulheres, na choupana de nosso pai, nós dormimos. Nunca temos fome. Por que não esqueço? Meu pai tranca a porta, tranca o mal para fora de casa, e isso há anos. Ninguém se lembra. Nem você. Em tardes de verão, você me olha como se pretendesse partir, como se nunca tivesse acontecido. Mas eu matei por você. Vejo abetos armados, os pináculos daquele forno reluzente. Há noites em que me volto para você para que me abrace, mas você não está lá. Estou sozinha? Espiões assobiam no silêncio, Hansel. Ainda estamos lá e é real, real. Aquela floresta negra e o fogo de verdade. Aqui eu optei por manter os nomes dos personagens, Hansel e Gretel, que são os personagens de uma fábula dos irmãos Grimm, de um conto de fadas dos irmãos Grimm, no original Hansel e Gretel. Em português foi traduzido como João e Maria, se não me engano, mas no poema eu optei por manter o nome dos personagens. Paisagem. 1.
O sol está se pondo atrás das montanhas, a terra está esfriando. Um estranho amarrou seu cavalo a uma castanheira sem folhas. O cavalo está quieto. Ele volta a cabeça de repente, ouvindo ao longe o som do mar. Arrumo aqui minha cama para a noite, cobrindo com minha colcha mais pesada a terra úmida. O som do mar. Quando o cavalo volta a cabeça, posso ouvi-lo. Em uma trilha entre as castanheiras sem folhas, um cãozinho segue seu dono. O cãozinho, ele não costumava se apressar puxando a coleira como se para mostrar a seu dono o que ele vê lá no futuro. O futuro, a trilha, chame como quiser. Atrás das árvores, ao pôr do sol, é como se um grande fogo queimasse entre duas montanhas, de modo que a neve no precipício mais alto parece queimar por um momento também. Ouça. No final da trilha, o homem está chamando. Sua voz tornou-se muito estranha agora, a voz de uma pessoa chamando o que ela não pode ver. De novo e de novo, ele grita entre as castanheiras escuras, até que o animal responda fracamente, de uma grande distância, como se essa coisa que tememos não fosse tão terrível. Crepúsculo. O estranho desamarrou seu cavalo. O som do mar, apenas memória agora. 2. O tempo passou, transformando tudo em gelo. Sob o gelo, o futuro se agitava. Se você caísse nele, você morreria. Era um tempo de espera, de ação suspensa. Eu vivia no presente, que era aquela parte do futuro que você podia ver. O passado flutuava acima da minha cabeça, como o sol e a lua, visíveis, mas sempre inalcançáveis. Era um tempo regido por contradições, como em não senti nada e eu estava com medo. O inverno esvaziou as árvores e as cobriu novamente de neve. Porque eu nada conseguia sentir, a neve caiu, o lago congelou. Porque eu estava com medo, não me movi. Minha respiração estava branca, uma descrição do silêncio. O tempo passou e parte dele tornou-se isso. E parte dele simplesmente evaporou. Você podia vê-lo flutuando acima das árvores brancas, formando partículas de gelo. Por toda a sua vida, você espera pelo momento propício. Então, o momento propício revela-se como uma ação realizada. Eu observei o movimento passado, uma linha de nuvem se movendo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, dependendo do vento. Alguns dias não havia vento. As nuvens pareciam permanecer onde estavam, como uma pintura do mar, mais parada do que real. Alguns dias o lago era uma lâmina de vidro. Sob o vidro, o futuro fazia sons tímidos e convidativos. Você tinha que se enrijecer para não ouvir. O tempo passou. Você conseguiu ver parte dele. Os anos que ele levou consigo foram anos de inverno. Eles não deixariam saudades. Alguns dias não havia nuvens, como se as fontes do passado houvessem desaparecido. O mundo perdera a cor, como um negativo. A luz o atravessava diretamente. Então, a imagem se desbotou. Acima do mundo havia apenas
azul, azul por toda parte. 3. No final do outono, uma jovem ateou fogo a um campo de trigo. O outono fora muito seco, o campo ardeu como um pavio. Depois não sobrou nada. Você caminha por ele e não vê nada, não há nada para pegar, cheirar. Os cavalos não compreendem. Onde está o campo, eles parecem dizer, da forma como você e eu diríamos, onde fica a casa? Ninguém sabe como responder a eles. Não sobrou nada. Você tem que confiar que para o bem do fazendeiro o seguro vá pagar. É como perder um ano da sua vida. Pelo que você perderia um ano da sua vida? Depois você volta ao lugar antigo. Tudo o que resta é carvão, escuridão e vazio. Você pensa, como eu pude viver aqui? Mas era diferente naquele tempo, mesmo no verão passado. A terra se comportava como se nada pudesse dar errado com ela. Bastou um fósforo. Mas na hora certa, tinha que ser a hora certa. O campo estava ressecado, seco. A morte já estava lá, por assim dizer. 4. Adormeci em um rio, acordei em um rio. Do meu misterioso fracasso em morrer, eu nada posso lhe dizer, nem quem me salvou, nem por que motivo. Havia um silêncio imenso, nenhum vento, nenhum som humano. O século amargo chegara ao fim. O glorioso partira, o duradouro partira. O sol frio persistia, como uma espécie de curiosidade, uma lembrança. O tempo a fluir atrás dele. O céu parecia muito claro, como é no inverno, o solo seco, não cultivado, a luz solene a se mover com calma por uma fenda de ar. Digna, complacente, dissolvendo a esperança, subordinando imagens do futuro aos sinais da morte do futuro. Acho que devo ter caído. Quando tentei me levantar, tive que me forçar, por não estar acostumado à dor física. Eu esqueci quão duras são essas condições. A terra, não obsoleta, mas quieta, o rio gelado, raso. De meu sono, nada me lembro. Quando gritei, minha voz me acalmou inesperadamente. No silêncio da consciência, perguntei, por que rejeitei minha vida? E respondi, die Erde überwältigt mich. A terra me derrota. Tentei ser preciso nesta descrição, caso outra pessoa me siga. Posso atestar que quando o sol se põe no inverno, é incomparavelmente bonito. E a memória disso dura muito tempo. Acho que isso significa que não havia noite. A noite estava na minha cabeça. 5. Depois do pôr do sol, cavalgamos rapidamente na esperança de encontrar abrigo antes da escuridão. Eu já podia ver as estrelas, primeiro ali no céu ao leste. Cavalgamos, portanto, para longe da luz e em direção ao mar, porque eu tinha ouvido falar de uma aldeia ali.
Depois de algum tempo começou a nevar. A princípio não muito, depois de modo constante, até que a terra ficasse coberta por uma película branca. O caminho que percorremos estava claramente visível quando virei a cabeça. Por pouco tempo, ele deixou um rastro escuro pela terra. Então a neve tornou-se espessa, o caminho desapareceu. O cavalo estava cansado e com fome. Ele não conseguia mais encontrar segurança em lugar algum. Eu disse a mim mesmo: já me perdi antes, já senti frio. A noite chegou para mim exatamente assim, como uma premonição. E eu pensei: se me pedirem para voltar aqui, eu gostaria de voltar como um ser humano e que meu cavalo permaneça ele mesmo. Do contrário, eu não saberia como começar de novo. Bom, é isso, pessoal. Eu deixarei os poemas originais na página do podcast, caso vocês queiram beber diretamente da fonte da autora. É isso, eu espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo episódio.